Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no MCV Vasco Play. Eu sou Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias do Gigante da Colina nesse dia que é tão importante, né, cara? Estamos falando do Natal, uma data muito importante para todos nós. Bom, eu também estou aqui com o meu coração repleto de vontade de receber alguns presentes que eu gostaria muito de ver no Vasco da Gama e vou falar sobre eles aqui no nosso vídeo da tarde. Também falando sobre planejamento. O Vasco que planeja o 2025 ao lado de Fábio Carille, seu novo treinador. Será que o Carille conseguirá fazer um bom trabalho no Gigante da Colina? Eu vou falar sobre isso e muito mais nesse dia de presentes, de reunião familiar, como estou aqui reunido com os meus familiares, mas não posso deixar de vir aqui dentro do carro gravar o nosso vídeo para falar um pouquinho de Vasco com vocês. Tá com saudade de ver o Edu gravar em casa? Amanhã eu tô de volta, mas normalmente eu tô na roça. Quando eu tô na roça, tá todo mundo aqui, não tem como gravar onde tem música, criança, bagunça, então tem que gravar no carro, vir para um lugar mais longe para ter paz para falar com você. Bom, lembrando, a Estrela Bet dá até R$500 de retorno no seu primeiro depósito. Ela dá aquela moral para você porque ela é parceira oficial do Vasco da Gama. A Estrela Bet nunca vacilou, nem comigo e nem contigo. Então faz o seguinte, cria a tua conta com o link que está fixado aqui nos comentários. É o primeiro comentário fixado, é a Estrela Bet, dando aquela moral, aquela força para você que curte os palpites esportivos. É muito fácil, muito simples e não tem jeito de ficar de fora. Bom, quero falar de dois reforços que podem chegar no Vasco para o ano que vem. Adson e David. O Adson estava com uma fissura na canela e agora ele já está praticamente, muito próximo do seu retorno. O Adson é muito bom jogador e tomou a decisão lá atrás de realmente não participar do final da temporada, porque ele entendia que se ele fica até o final e não participa, ou participa da reta final do campeonato, ele poderia ficar fora agora do começo da temporada de 2025. O Adson entendeu que era mais importante tratar, se cuidar para voltar bem. E o Vasco entende hoje que a busca por um segundo atacante, um pontinha, algum jogador, o La Vega tá aí, que agora saiu a notícia que não recebeu nenhum contato do Fortaleza, que está muito próximo do Vasco. Esse jogador que joga também pelas pontas, ele vem, mas não vem teoricamente para ser o titular. O Vasco sabe que o nosso querido Adson é um jogador importante. Por outro lado, DVD, jogador que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, mesma coisa que Paulinho, mesma coisa que Jair. Você sabe então, DVD lá pro meio do ano. Não dá para esperar que o David volte a jogar por agora. Então, por isso, o Vasco observa e espera e torce para que o David volte logo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que o David foi tão mal assim nesse começo de temporada com o Vasco, nesse começo de vida no Vasco? O golaço dele contra o Criciúma, as boas atuações. O David é um jogador rápido, veloz, forte, finaliza bem. Tem realmente alguma dificuldade em algumas tomadas de decisão, mas é um jogador que, na minha honesta opinião, ainda vai ajudar muito o Vasco na próxima temporada. Mesmo que jogue apenas um turno, também é um bom jogador. A gente torce muito para que o David volte bem e que possa ajudar o Gigante da Colina. Bom, falando em desejos, sonhos, tudo aquilo que você tem, eu também tenho, vascaíno e vascaína. Eu gostaria de ver aqui no Vasco grandes jogadores. E hoje a informação do Sérgio Ramos negociando com o Cruzeiro me chateou bastante. Eu penso que o Vasco deveria buscar os grandes nomes, porque isso coloca o clube em evidência, coloca o Vasco nos melhores momentos, nas melhores prateleiras. E o Sérgio Ramos deveria ser um jogador que o Vasco fosse buscar no mercado, e o Vasco ainda não o fez. Beleza, Edu, mas você sabe que o Vasco está com dificuldade de dinheiro, você sabe que o Vasco não tem grana, você sabe que o Pedrinho está em dificuldade, mas há quanto tempo a gente escuta o mesmo papo? A dificuldade do Vasco financeiramente, que o presidente está tentando prospectar recursos financeiros que vêm de patrocinadores, de venda de atletas. Até quando?
a gente vai ficar utilizando essa muleta para justificar o fracasso do Vasco da Gama. Nem eu, nem você. Ninguém aqui quer mais viver esse tipo de coisa. E é realmente um saco a gente ter que seguir lidando com isso. Eu torço muito para que o Vasco possa voltar a trazer grandes jogadores, igual o Cruzeiro, que outro dia estava mal, vendeu a sua SAF e consegue hoje entrar numa negociação com um jogador do nível do Sérgio Ramos, que trouxe o Dudu, que é um puta de um atacante, e agora está perto de levar o Gabriel Barbosa, que eu não chamo de Gabigol, porque Gabigol era se ele fizesse muito gol, e ele não faz. Mas está montando um elenco forte. A gente vê o Palmeiras levando o Paulinho para lá. Caramba, tá todo mundo evoluindo. O Vasco vai ficar parado no tempo até quando? A gente fica com essa sensação. Na minha opinião, uma frustração em pensar que o Vasco está muito atrás dos seus rivais. Ainda que a gente entenda que o Marinacci está aí, negociando, conversando com o Pedrinho, conversando com todo mundo e tentando fazer a melhor forma aí de trazer, para dentro de São Januário, recursos financeiros. Informação: o Vasco agora, dia 27, o Vasco voltará a treinar. Os jogadores de base vão se apresentar para início da pré-temporada. O Vasco agora, nas primeiras semanas de janeiro, inicia o Campeonato Carioca. O Vasco tem aí os seus adversários definidos e vai utilizar a base no início do campeonato para que possa dar mais tempo, de férias e de descanso aos jogadores da equipe profissional. E aí fica a expectativa: quem vai fazer um bom Carioca? Quem vai voltar antes? Felipe Coutinho já treina, já está treinando e se dedicando no CT Moacir Barbosa antes de todo mundo. E outros jogadores seguem fazendo seus trabalhos à parte também. Vamos esperar para ver o que vem por aí. Mas eu tenho expectativa no Bruno Lopes, jogador muito valorizado na base, um atleta de muita qualidade e que pode ser um diferencial do Vasco nesse Campeonato Carioca. Além disso, o Vasco deve promover as estreias profissionais agora, uma reestreia para o Lincoln, jogador que jogou pelo Vasco na partida contra o Internacional no Brasileirão desse ano, fez o gol da vitória naquele jogo em que o Vasco bateu o Inter por 2-1, e também, finalmente, a estreia do zagueiro Luiz Gustavo, jogador muito bom de bola, que tem muita possibilidade aí também de virar um grande zagueiro no Vasco da Gama. Vamos ver como será o Campeonato Carioca de oportunidade para Lucas Eduardo, para Alegria, para o Ryan, que deve ser negociado e vendido com muita grana entrando no Vasco no começo do ano. Vamos ver o que o Vascão vai fazer para que a gente possa ter aí a ideia e a perspectiva do ano de 2025. A você, peço teu like, se inscreva no canal, deixe teu comentário. Por aqui eu me despeço. Valeu!